Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast, 21ª edição aqui da Consulfarma, bombando. Esse é o terceiro dia do evento, muitos profissionais da área da saúde passaram por aqui, muitos amigos da indústria, a troca é frenética, muito foi dito aqui sobre a saúde das pessoas, sobre as novidades, tecnologia, rastreabilidade. Você que não me segue, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E o mais importante, se não convidado não vai dar uma palavra, é que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, porque senão o YouTube não entrega. Agradeço a todos aí as mensagens dos elogios que nós fizemos as nossas palestras lá, tanto na GV quanto na SPM, sobre marketing nutricional. Agradeço muitíssimo aí as mensagens de quem passou aqui também para felicitar-me. Muito obrigado a todos. Pessoal, olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Ele não gosta que chame de doutor, mas eu vou chamar porque o currículo dele é muito hipertrofiado, né? O Dr. Fabrício Pamplona, nós vamos falar sobre vários assuntos, inclusive sobre a cannabis. A Brascan está aqui na Consulfarma, com a barriga no balcão, trocando ideias e atualizando todo o mapa metabólico desse assunto que não é fácil para mim e eu quero entender. Professor, doutor, muito obrigado. Obrigado aí pelo aceitar o convite para a gente trocar ideia e levar, né, para todo mundo um pouquinho dessa história toda que, apesar de já ter milenar, né, mas ainda se discute muito. Obrigado, viu? Exato. Pô, obrigado pelo convite, uma imensa oportunidade para mim estar aqui na Consulfarma. Sou farmacêutico há 23 anos, mas é a primeira vez que eu venho no evento. Olha lá. E estou muito surpreso positivamente. Uma curiosidade, né? Quando realmente eu sou doutora desde 2010, já faz bastante tempo. Bastante tempo. Especificamente nesse tema, sou doutor em farmacologia de canabinoides, né, tenho uma carreira inteira dedicada a esse tema e finalmente agora atuando no mercado como distribuidor de insumo, que era o grande gap, particularmente para o magistral, mas não só para o magistral. E como curiosidade, assim, quando me chamam de doutor, geralmente é doutor maconha, doutor cannabis ou qualquer brincadeira assim. Com certeza vai vir essa... A gente falou da Trip, né? E eu comecei o meu relacionamento com eles justamente quando saiu um perfil meu chamando de Dr. Cannabis, né? Até saiu uma empresa com esse nome depois, mas eu fui o original, o primeiro. Sim, a pedra fundamental. Exato. Olha só, quando a gente fala da saúde das pessoas, né? Eu costumo ir para as feiras lá fora para estudar o meu segmento e a gente escuta bastante, mas assim, confesso que eu tenho bastante dúvida. Claro que a ciência já provou uma série de entregas, né? Não tem dúvida que nem o Fabrício falou agora. Faltava então insumo, faltava essa situação. Ele vai nos contar como as coisas vão mudar daqui para frente. Mas você, para quem está nos assistindo, você poderia me dar um pequeno resumo da situação fora do Brasil, na parte regulatória, como era? Acho que eu consigo resumir assim, como era, né, como está e como ficará esse assunto. Perfeito, é um tema extenso, né? Eu vou ter a sorte e o privilégio de dar uma aula sobre ele hoje de tarde também. Ótimo. Qual vai ser o tema da aula? Vai ser o tema personalização na farmacologia de canabinoides, mas eu vou abordar de maneira geral, claro, né? Essa pergunta que você me fez, como era, como estamos, exato, e o que vem pela frente. Né? Mas eu vou resumir, eu acho que no maior nível de evidência possível no âmbito internacional, que é medicamento, né? Então, assim, há ainda quem discute se há evidência ou não, demonstrando claramente a falta de conhecimento sobre o tema. E eu resumo em um slide. Já existem 4 medicamentos registrados no planeta contendo canabinoides. O primeiro deles com THC sintético da década de 80, que não foi bem aceito. O segundo deles, o Sativex, com CBD e THC 1 para 1 para esclerose múltipla, do início dos anos 2000, ou seja, já faz 20 anos. O terceiro deles, que é quando o Brasil começou a acompanhar a onda, que é o CBD puro, para epilepsia refratária, já em 2008, se não me engano, e mês passado foi registrado na Alemanha o mais novo medicamento, o extrato rico em THC para dor, para lombalgia, né? Então dor crônica de origem neuropática, superando os opioides em um trial clínico de fase 3, publicado na Nature Medicine. Esse é o nível de evidência que a gente tem hoje sobre em relação aos canabinoides. O que vem pela frente? A disseminação disso, porque o conhecimento e o acesso a esse tipo de medicamento ainda é bastante restrito. O Brasil ele tem uma regulamentação de vanguarda, mas que é implementada de maneira muito lenta. A gente vinha falando aqui que foi uma briga, né, uma disputa de 7 anos para que o mercado magistral, que estava
vedado de atuar nesse segmento desde a RDC de 2019... Com as portas fechadas, né? De fato fosse incluído agora há 2 meses atrás, né? A nova RDC entrou em vigor em maio. Então, finalmente, o canabidiol vai poder ser trabalhado nas farmácias magistrais, que é uma jabuticaba, né? Que é uma jabuticaba, uma coisa brasileira. Mas então... tem um outro gargalo, não sei se você concorda, vamos pensar juntos aqui com o Fabrício o seguinte, ok, estamos ainda no prelúdio no Brasil, estou exagerando aqui um pouquinho, mas eu queria saber, e como fica a parte humana? Como ficam os profissionais da área da saúde na outra ponta, né? Para poder prescrever, para poder usar o produto da melhor maneira possível. Como é que, na sua opinião, como é que nós estamos, não é à toa que você vai dar uma aula hoje, mas como é que a gente está no conhecimento? Os profissionais da área da saúde estão a par e passo a contento com essa situação ou falta muito ainda comparado a outros países? E se tem algum país muito à nossa frente, qual seria? Legal, ótimo. Vamos lá, bom, os profissionais de saúde ou eles já estão plenamente convencidos e atuando, ou eles estão curiosos e ansiosos. É verdade. A maior parte das pessoas que vêm no stand, os farmacêuticos, estão querendo muito trabalhar, mas ainda inseguros. Né? É esse o clima que eu sinto. Ou já está trabalhando, ou é inseguro. Né? E aí a gente tenta esclarecer, desmistificar. Né? E qual que é o meu posicionamento? Desculpa, quanto mais informado, mais seguro vão ficar. Sem dúvida. É um processo de educação. É um processo de educação. Tá. Sempre foi. Né? Sempre foi. Eu atuo nessa área desde 2003. Meu primeiro artigo da área é de 2004. Né? Então são mais de 20 anos fazendo, sobretudo, educação. Sempre que eu explico a minha perspectiva, eu parto daí. Falo, bem, você acha que está demorando? Eu estou nessa desde 2004. Para mim, assim, finalmente chegou. Né? Então, e aí, como que chegou no Brasil? Né? Como que os médicos podem prescrever? Como que os farmacêuticos podem atuar? Né? E acho que eu vou focar aqui, pela brevidade do tema, no setor magistral, que é o que mais interessa. Claro. Né? Mas o que temos? Bom, primeiro, canabidiol está na portaria 344, não é proscrito, não é proibido trabalhar com cannabis no Brasil, e ele está na lista C1. Lista C1 quer dizer que ele é igual a fluoxetina. Ele é mais brando do que morfina, mais brando do que benzodiazepínico, ou seja, não muda em nada os processos da farmácia que já existem, para começo de conversa. Segundo, o pessoal fica inseguro, como é que eu faço a farmacotécnica, como é que eu trabalho com isso? Olha, ele é um pó lipossolúvel. Você vai trabalhar da mesmíssima maneira que você trabalha com vitamina D. Então nada mais banal, vamos dizer, do ponto de vista de dia a dia, do que vitamina D. É a mesma coisa, gotinha em óleo. As pessoas ficam me olhando e falam assim, não é possível. Mas assim, tá todo mundo falando sobre isso, uma novidade, é difícil. Eu falei assim, esse período passou. Era difícil. Então assim, a gente está carregando 2 narrativas, né, a meu ver. A narrativa do é difícil, é complicado, é tabu. O pré-conceito, né? E que já não se sustenta mais. Eu sei. Mesmo no Brasil, né? Ou 2, que é o outro lado. A narrativa do excesso de expectativa em relação ao que é esse mercado. O oba-oba do mercado americano, em que nada se assemelha ao Brasil. Legal você ter falado. O oba-oba do mercado americano. É verdade. Vamos tropicalizar, vamos despressurizar uma coisa, outra coisa. Exato. Né? E para quem, né? E olha que coisa interessante. Como eu comentei, o Brasil tem uma legislação de vanguarda, né? Muito respeitada. Sim, verdade. No exterior. Verdade. Né? Por acaso, em 2015, eu participava da primeira empresa de cannabis medicinal do Brasil, ou seja, esse mercado começou em 2015, e tive o privilégio de liderar a visita técnica da Anvisa à sede dessa empresa, que era no Canadá. Então, o Canadá era a vanguarda, né, naquela época, as bolsas estourando, a empresa que era a nossa investidora, mantenedora, ela foi de 200 milhões de dólares de valuation a 15 bilhões de dólares, chegou a bater 19 bilhões de dólares em 2 anos. E eu sentava com o CEO dessa empresa, discutindo estratégia para a América Latina. Como o Brasil estava atrasado, para onde que a gente foi? Abrir Colômbia, abrir Uruguai, abrir Argentina, eu estava, não digo à frente desse processo, porque tinha um executivo, mas junto com ele. Né? E o que a gente fez? Aproximou a Anvisa da Health Canada. Então houve uma cooperação regulatória extensa e profunda entre essas 2 agências para que o Brasil chegasse nesse estado, né? Começando em 2015. Então assim, olha o tamanho da trajetória. Né? Por isso é que o Brasil tem uma legislação madura, que não permite os excessos dos Estados Unidos, mas de uma certa maneira também engargalava os negócios. Sim. Agora a gente está chegando num ponto de equilíbrio. Eu estou muito animado em relação a isso. A maturidade... Chegou o momento, né? Chegou o momento em que os negócios têm liberdade, têm mais clareza para acontecerem, né? A regulamentação é mais madura. De fato, tem gente comentando que esse ano foram 4 RDCs publicadas sobre o tema, né? Incluindo a RDC de cultivo e incluindo a RDC de regularização
preliminar, foi chamado de sandbox regulatório das associações, que hoje representam 30% dos pacientes do Brasil. Me fala uma coisa, curiosidade agora, com profundidade de um Pires, me perdoe pela pergunta rasa, mas eu tenho que fazer. Quando se fala no meu segmento, enfim, das proteínas, o que for, a gente se refere sempre ao valor biológico, a biodisponibilidade, Perfeito. O quanto o nosso organismo é capaz, então, de absorver. Na cannabis também tem isso, no processo de extração. Dá para você me dar uma luz em relação a isso? Tem bastante, é uma das maiores dificuldades técnicas. Ok. O CBD, vamos dizer, isolado, se for colocado numa cápsula, ele tem uma absorção muito pequena. A biodisponibilidade é em torno de 6% por via oral. Então esse é um desafio enorme. Né? 6% na cápsula? E a maior parte das farmácias magistrais estão acostumadas a encapsular pó. Né? É o trivial, é o dia a dia. Sim. Não deve fazer isso. Tem gente comentando de encapsular junto com TCM, né, que é um lipídio. Mas o triglicérides da cadeia média, né? Isso, em pó. É uma estratégia que eu achei criativa, embora eu nunca tenha, de fato, me aprofundado nela. E qual que é a estratégia de aumento de biodisponibilidade? A mais simples, veículo oleoso. Você tem uma disponibilidade aí de 20%, 25%. Né? De novo, o triglicerídeo de cadeia média. Ô Doc, uns anos atrás, uns 3 anos, agora ela fechou, né? Eu tava na feira lá na Califórnia e entrei na Mad Men, na nossa lojinha lá. Entrei, tava com a minha mulher. São lindas as lojas, né? Lindas, né? Assim que dá o passaporte pra entrar lá. Isso, é sério, né? É sério. Entrei. Aí vi lá as gominhas, CBD e tal. Eu falei pra minha mulher, isso não vai dar nada. E 2 gominhas, 3 gominhas, não lembro qual era a miligramagem. Você foi mais uma vítima. E aí, passou um tempo, eu falei, sabia, isso não vai dar nada, gastamos dinheiro à toa. De repente, foi estranho. Foi estranho. Mas eu vi a loja lotada. Você sabe que isso que você acabou de descrever é muito comum, e particularmente em pessoas que não fumam. Né? Assim, eu não fumo. Todo mundo fala assim, esse mercado é só para quem é maconheiro. Não, nada a ver. O uso oral, as gominhas, aliás, são a forma mais vendida nos Estados Unidos. E é comum, eu tenho um slide também para falar sobre isso, como isso não deve refletir o nosso uso médico aqui, né, estritamente médico. Legal. Por quê? Primeiro, irregularidade na absorção e biodisponibilidade, que é o que você acabou de relatar. Então. Tem estudo de cinética mostrando que se atrasa em 3, 4 horas a absorção de CBD nessa forma. E que é absolutamente heterogênea, né? Uma gominha pode ser diferente da outra. Tem gente que morde, come metade da gominha, dá metade pro parceiro, e aí fica com 100% do ativo na parte que mordeu, o outro não tem nada. Isso, né? Isso é bastante comum. Tá? Então eu não recomendo que se use gummy como primeira escolha. Ou, pelo menos, que se tenha uma farmacocinética, uma farmacotécnica um pouquinho mais cuidadosa. Não é a porta de entrada a gominha. Não deveria. Tá. Por quê? Tá? Porque grande parte das pessoas que não tem experiência come gominha, come 1, 2, 3, acha que não vai dar efeito, depois dá efeito todo junto, e tem mais. O metabolismo dos canabinoides por via oral, ele é diferente da via fumada. Então isso acontece, inclusive pra gente que tem experiência. Pera, repete. O Doc da cabeça aqui. O metabolismo. O metabolismo. Vou falar de maneira mais simples. Vamos. Quando os canabinoides passam pelo fígado, principalmente o THC, né, que é o que dá a psicoatividade, ele gera um metabólito ativo. Tão potente, ou alguns falam mais potente que o próprio THC. Com efeito retardado. Porque... Então, esse que vos fala... E aí vem com um coice direto na cabeça. Eu tomei, fui, passou umas 2h30, minha mulher diferente comigo, eu diferente com ela. Falei, que é isso? Se você tem maturidade, pode ser engraçado, mas tem gente que desespera, literalmente. Podia dar uma... Começaram a aparecer nos Estados Unidos efeitos adversos que nunca haviam sido relatados na história da humanidade. Há milênios. Passei raspando então. Existe comestível, né, que é como se chama essa classe, de 100 mg de THC. Pra você ter ideia, o limiar psicoativo é na faixa de 18, 20 mg. Tem gente que tolera 30 mg. 100 mg é um risco de saúde imenso. Qual é o risco? A crise de ansiedade, a psicose, tudo isso que está na anedota da cannabis, que acontece se for usado de maneira irresponsável ou mal informada. Doc, falando na saúde das pessoas, claro que eu preciso levar o doutor numa situação maior, até com algum colega que ele quer levar, para a gente explorar esse assunto com mais profundidade. Mas é um prazer. Quando a gente pensa na cannabis, quais são
Eu sei que são muito mais, mas quais são os 6, 7 situações que realmente tem que ser mais falado, tem que ser mais divulgado? Quais são na escala aí? Ótimo. Vou tentar aqui... Quais são os benefícios? Eu sei que são muitos, né? Eu sei que é complicado. Vou tentar no flow aqui o que veio à mente. Primeira coisa, desmistificar em relação a se há ou não há evidência para o uso medicinal, né? Tá. Há evidência, Sim. CBD medicinal, THC já medicinal... Já viramos essa página. Exato. A ciência já... Exato. Quais são as indicações, né? Mais comum, assim, grosso modo, ansiedade e sono num grupo, né? Um contínuo, ou seja, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade. Num outro grupo, dores inflamatórias de maneira geral, né? Tá. Em alguns casos, inclusive dores crônicas de difícil tratamento, principalmente envolvendo THC, né? Num terceiro grupo, esclerose múltipla e doenças neurodegenerativas. Né? Grande fronteira do conhecimento. Fronteiras ainda menos exploradas, mas autismo, dermatologia, crescimento de ossos, ou seja, aceitação de transplantes. O doutor não está bem. Agora ele prevaricou. Crescimento dos ossos? Tem coisas incríveis. Isso é associado ao canabigerol, que é um canabinoide minoritário. Tem muita coisa vendo pela frente. E curiosamente, onde esse processo todo começou, que foi na oncologia, né, na década de 80, a cannabis sendo usada para gerar bem-estar para os pacientes que estavam passando por essa difícil situação de ter um câncer, né? E quimioterapia, essa ainda não está tão bem estabelecida, né? Apesar de ter sido um ativista que passou muito bem por um processo de, vamos dizer, cura de câncer com cannabis, que iniciou esse boom no planeta, né? O famoso Rick Simpson, entre os ativistas americanos. Curiosamente, essa área está ainda nebulosa. O que dá para prometer? Melhora de qualidade de vida, cuidados paliativos, dignidade no tratamento. E isso também é qualidade de vida. Agora eu vou provocar o Doc, ele não vai saber responder. Novamente, vergonha nacional. Eu vou dividir com você aqui uma coisa que eu tenho certeza que existe, talvez pessoas da minha idade para frente, alguma coisa assim, queria que você comentasse. Como eu te falei, eu vou sempre às feiras e você sabe, nos Estados Unidos eles até dão de amostra lá nas feiras. Tem até pirulito, tem de tudo. Você sabe. E tal, e alguns colegas, eu vivo com médico e nutro o dia inteiro, Kim, você precisa, tal, depois eu te comento em off, e tal, e tal. E eu não fui no médico para que ele me prescrevesse, tenho lá em casa um, outro, e acabo não tomando, sabe por quê? É isso que eu queria que você comentasse. Não de preconceito, claro que eu tô na área, mas pelo não entendimento, ainda tem uma fumaça. Por isso que eu brinquei com você que o processo de educação é muito importante para que esse muro caia de vez mesmo. Claro que está comprovado, tal, não é isso. Mas estou falando, depende da idade, existe um medo. Acho que a palavra é medo. Sim, receio, né? Medo, né? Por falta de conhecimento, né? E isso acontece. E queria também tirar uma dúvida que aconteceu na minha família. Você falou em casos super legais. E você tem alguma novidade da cannabis no ELA? Sabe aquela doença? Sim. ELA? Tem algum estudo sobre isso? Deixa eu começar então pelo início. Falta educação médica, sem dúvida, né? É uma pergunta que muitas farmácias vêm me fazer. Fala, bom, mas eu vou ter que educar os prescritores. Exato. Não há dúvida, né? Inclusive... Faz parte do processo. Eu gosto de brincar. Assim, a Brascan não entrega um insumo e sai correndo. Eu te ajudo nesse processo, né? De criar material médico, eventualmente fazer um webinar junto, algo desse tipo. Porque as pessoas precisam, né? Já são 1 milhão de pacientes, já passou de 1 milhão de pacientes cannabis medicinal no Brasil. Então tem uma parcela grande dos médicos já prescrevendo. 1 milhão. Mas tem uma parcela muito maior que tem receio. Claro. Por quê? Não é sem fundamento, vamos dizer assim. Porque eles não estudaram isso, de fato. Não se conhecia o sistema endocannabinoide, onde os canabinoides atuam, quando esses médicos fizeram faculdade. E eles relatam isso, falam assim, eu nunca ouvi falar disso, não me ensinaram isso na faculdade. Eu falei, de fato, mas as coisas evoluem, né? Então é um tema, vamos dizer assim, do ponto de vista de fronteira de conhecimento, ainda relativamente recente. É dos anos 2000 para cá. Eu tive realmente a sorte, o privilégio de estar iniciando a minha carreira quando esse tema também estava iniciando. Peguei a onda. E uma curiosidade da minha carreira, eu fui corajoso para bater na porta dos caras que estavam começando esse processo na Alemanha e fiz parte do meu doutorado lá, que é o Instituto Max Planck de Psiquiatria. Então, assim, eu realmente fui para a meca do conhecimento nessa área. Instituto Max Planck, você falou? Max Planck de Psiquiatria. Foi onde foi diagnosticado Alzheimer, por exemplo. Sim. Né, entre outras coisas. Na verdade, o Emil Kraepelin, que é o cara que criou esse instituto, ele é o pai da psicofarmacologia.
ele começou a se questionar se substâncias poderiam alterar a mente e o comportamento. Olha onde o Doc foi, que fonte que ele foi beber, né? Exato. Eu nem sabia onde é que eu estava me metendo direito. Fantástico, fantástico. E sobre a sua resposta específica, né? Não existe algum teste clínico que eu possa nomear. Tá. Mas se assemelha muito à esclerose múltipla no sentido de ser degenerativa, neuroinflamatória. Exato. Essa é uma vertente com muito, muito, muito potencial, dado o efeito neuroprotetor dos canabinoides. Então, assim, é uma vanguarda, eu tenho certeza que vai ter novidades nesse tema. Aproveitando o Doc aqui, eu comecei a... Qualquer coisa, tá? Eu comecei a tomar, não estou tomando. Eu comecei a tomar, que eu tenho realmente problema de sono. É o meu uso também, tá? Não fique constrangido. E eu tenho medo de viciar. Vicia? Não vicia, pode ficar tranquilo. Isso já dá para falar com bastante certeza. Tá. E eu vou te falar de novo no maior nível de evidência possível. Quero mencionar os dados desse estudo clínico com o produto que foi recentemente registrado, que eu te comentei, com alto THC. Olha só que beleza do estudo clínico que eles fizeram, justamente para responder essa questão. Os pacientes foram tratados por 24 semanas, 6 meses, doses relativamente altas de THC, 18 mg por dia, eficácia, né, acima de opioides, ou seja, legal, tratou a dor, tudo bem. Terminado o estudo clínico, parte foi para o follow-up, ou seja, continuou no tratamento, parte eles retiraram abruptamente o tratamento. Não houve indícios de abstinência. E os caras estavam comparando com opioide, né? Justamente o que acontece quando você tira, você vai parar no hospital, meu amigo. Dá convulsão. Exato. A gente sabe bem o que acontece. E não deu nada. Não, mesmo nessa situação drástica de 6 meses tomando 18 mg de THC diariamente. Tiago, vai no stand do professor lá e pega 12 litros. Que coisa fantástica, incrível, né? E é a ciência desmistificando, né? Assim, não é... Assim, a gente está saindo do momento em que se relatava a experiência dos pacientes e dos médicos. E agora isso está sendo consolidado cada vez mais com ciência de altíssimo nível, inquestionável. Que analogia o doutor faz de 4, 5 mil anos atrás com o uso em algum lugar deste planeta com os dias de hoje? Existe essa sabedoria? Claro que a ciência está aí, estou brincando com você. Mas você tem alguma história para contar de tempos atrás com uma sabedoria empírica ali das pessoas? E hoje aqui, você que mexe com isso, fala, pô, não acredito que os caras vão falar isso agora de novo, né? Tem um monte de história para contar. Diferente do Raul Seixas, infelizmente eu não nasci há 10 mil anos atrás, mas eu tenho algumas referências dessa época. Uma coisa muito curiosa, o relato histórico, né, o antropológico mais antigo do uso de cannabis remonta é da China, lá na Sibéria, lá em cima, acharam um cadáver congelado de um suposto xamã com um cachimbo? Um saquinho de couro. E olha que interessante, a planta que estava ali dentro, ela não tinha sementes. Quem conhece do tema sabe que assim, quem cuida muito bem, cuida para que a planta não se estresse, não hibridize e não tenha sementes. Então assim, era uma planta cultivada e com muito carinho, provavelmente para um uso ritualístico. Para então, ter aquela situação ali. Vamos dar um pulo. Índia, né, onde a coisa começou a se disseminar. Tenho vários amigos na Índia, né? Por acaso, numa vida paralela que eu tenho em tecnologia, já vendi uma empresa para a Índia, fui executivo de uma multinacional indiana. Nisso eu conheci a Borreco, a Bombay Hemp Company, a primeira e hoje a maior empresa de cânhamo da Ásia, né? O uso na Índia é absolutamente normal, de uma forma completamente diferente do que a gente tem aqui. Primeiro, você vai pro Nepal fazer trek, não sei se você gosta, eu gosto. Sim. Já fiz isso, você vê plantações na montanha, normal. Assim, a face inteira da montanha com cannabis. E o pessoal não tá lá viciado, correndo atrás, querendo... Tá lá, é a natureza. Sabe qual é o maior uso no Nepal? Comida pro gado ficar tranquilo e engordar mais. Os animais, para ter leite de boa qualidade, para o animal não ficar estressado. Na Índia, além do tecido, da parte alimentar, eles usam uma preparação que se chama bhang. Sabe o que é o bhang? É o topo da planta, né, com as folhas, com tudo, misturado numa espécie de iogurte. E aí eles tomam aquele negócio. Por que iogurte? Porque o iogurte é altamente gorduroso, né? E aí faz você ficar o dia inteiro na brisa, uma brisa leve. O iogurte deve dar uma liberação gradual, time release formula. Exatamente. Olha que uso diferente.
Então, assim, existe uma forte cultura em relação a essa planta, isso que é legal. E em cada lugar ela se manifesta de maneira diferente. Que coisa. O pessoal dessas áreas tem, inclusive, preconceito em relação ao uso medicinal. Eles falam assim, vocês estão querendo domesticar uma planta, botar ela num quadradinho, ela é um ser vivo, ela se relaciona com a natureza, ela está aí há milênios. E quem começou essa domesticação foi justamente um médico, na época do colonialismo, que foi para a Índia, né? Um médico britânico, O'Shaughnessy, viu aqueles caras lá fazendo um uso interessante. Aqui tem algo. E ele se deparou com crianças que convulsionavam, que tinham... Ele chamava um nome, eu não lembro se não era histeria, tinha um nome para convulsão, mas não era convulsão. E aí ele percebeu que davam esse bang para as crianças, dava as folhinhas, as crianças acalmavam. Ele trouxe para a Inglaterra, para quem que ele foi dar? Para a primeira pessoa? Para a rainha da Inglaterra. Opa! A primeira pessoa que teve contato com o uso medicinal de cannabis no Ocidente foi a rainha Vitória. Ninguém, né, menos do que a rainha da Inglaterra, para dismenorreia. E que hoje, né, ainda é uma fronteira. Saúde feminina, uma fronteira de altíssimo potencial. Ninguém está abordando. Eu vejo nos Estados Unidos, falo aqui sempre no podcast, em todas as nossas entrevistas, a saúde feminina, os produtos mais vendidos da minha área nos Estados Unidos é saúde feminina, a saúde mental, né, na parte suplementar é o que mais se vende. E não sabia que participava tanto assim na saúde feminina também. Sim. Vou te contar uma outra anedota interessante de uma outra empresa que eu participo. Fui mentor do fundador, depois me tornei sócio, que é a Fitocanábica, que é uma espécie de clínica digital online. Na verdade, ela faz uma intermediação, né, entre médicos, pacientes e acesso aos produtos. Tá. É relativamente recente, mas ano passado tratou 5 mil pacientes. Então tem um acúmulo, né? Quando se iniciou, a gente imaginava um perfil de paciente. Cara mais jovem, arrojado, quer legitimar o seu perfil? uso. Legal você falar. Sabe qual que é o perfil? Por isso a conexão com saúde feminina. 40% dos pacientes são senhoras com problemas associados à menopausa e ou fibromialgia, que é uma doença fundamentalmente feminina. Sim. Elas melhoram a dor, elas melhoram o humor e elas melhoram o sono. Tudo isso com um único tratamento. A gente está tratando a mãe das pessoas. Você achava que ia tratar adolescente, né, ou jovem que queria legitimar o uso. A gente está tratando a cannabis medicinal, está entrando na família a partir das mães, nesse momento. Você falando assim, muito legal, doutor, ter vindo aqui, porque discutindo um monte de coisa. Eu acho que a gente tem um olhar, eu me incluo, muito míope em relação à grandiosidade, né, da cannabis. Eu acho que nem você falou agora há pouco, não adianta, a gente não pode passar na frente do tempo, né? As coisas vão de maneira lentas, mas vão. E que bom que a gente está nesse ponto agora, que bom que você tem essa novidade, né? O que você acha que vai acontecer? Ninguém tem bola de cristal, mas você que está no ramo há tanto tempo e tem esse olhar mais profundo. Em 5 verões, como é que vai estar a vossa empresa, o entendimento das pessoas? Qual é o seu desejo? Em 5 verões, eu espero que o Brasil já tenha aceitado a recomendação da ONU e reclassificado o canabidiol para deixar de ser controlado. E se for nesse caminho, talvez já tenha reclassificado também o THC, que hoje ainda é proscrito no Brasil, e ele se torne controlado, e a planta também tem um reconhecimento medicinal. Isso vai ser um grande boom, não só para a nossa empresa, que eu espero que seja a líder do mercado na distribuição de insumos, mas também para muitas outras que virão. Você é um cara muito cerebral, provavelmente fez lá o juramento para Hipócrates, não declina. Eu quero saber o seguinte, se nessa água tivesse algum pó de piripimpim, em que tempo você gostaria de voltar agora numa viagem para aprimorar os vossos conhecimentos? Excelente pergunta. Teve uma bifurcação da minha carreira que eu tenho bastante curiosidade em saber o que teria acontecido. 2, na verdade. Uma delas foi quando eu fui para a Alemanha, né? Ao final do meu doutorado, ou melhor, ao final do período na Alemanha, eu voltei para concluir o doutorado e eu neguei um convite de ficar na Alemanha. Eu acho que poderia ter sido um pesquisador de grande renome internacional, porque eu descobri uma coisa fundamentalmente que mudou a história da farmacologia de canabinoides, sem falsa modéstia. Uma pessoa que eu admiro muito, que é o Roger Pertwee, fez um comentário dizendo o seguinte: quando a gente descobriu os receptores de opioides, pouco depois descobrimos também as endorfinas. Nos receptores canabinoides existia um sítio, que é o sítio alostérico, bem técnico, bem específico, mas que ninguém sabia para que servia. O Fabrício descobriu. Então assim, eu caracterizei um novo neurotransmissor. Seria interessante ter seguido essa rota da carreira. Me dói um pouco ter, entre aspas, abandonado.
A segunda delas, eu participei da primeira empresa de cannabis medicinal aqui do Brasil, que fazia parte da maior empresa do mundo, né? Infelizmente, essa maior empresa do mundo estava numa bolha financeira que foi o Canadá, né? As empresas tradando a um múltiplo muito exagerado em relação ao valor que de fato elas geravam. Mas eu tive uma assinatura de me tornar o diretor científico internacional dessa empresa para a América Latina. Também é uma bifurcação que eu gostaria de ter explorado. Não sei se pode dar 2 golinhos no seu copo, mas eu teria dado esses 2. Olha, então eu vou te falar o seguinte. Ok, o Fabrício contou aqui qual seria a situação lá das duas bifurcações. Mas eu vou falar para ele o seguinte, como eu já conheço o futuro, vou dizer o seguinte pro Dr. Fabrício. No futuro muito breve, tudo que ele fez foi providencial. É que ele não sabe ainda o desvio do rio que ele teve para onde está conduzindo. Então ele lamenta sem saber, porque ele é míope. Então ele vai descobrir muito em breve uma coisa que vai trazer muita alegria para ele, porque essa é a sua jornada. Você só é o que você é por causa dos 2 desvios. Perfeito. Uma coisa que eu noto é que tudo que eu fiz até agora me deixa muito bem preparado para onde estou, para esse momento. Exato. Esse momento chegou finalmente. Olha, Fabrício, parabéns pelo seu trabalho. Tem muito para a gente falar sobre, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Eu quero que você, então, agora aqui na Consulfarma, 21ª edição, que você faça um resumo, que você deixe um recado, primeiro, para os colegas da Magistral. Segundo, para todos os profissionais da área da saúde, nutricionistas, médicos, todos que atuam na prevenção à doença, a qualidade de vida. Deixe o seu recado, deixe o seu Instagram e em breve o Fabrício estará nos nossos estúdios lá na Quality Nutrition. Fica à vontade. Ótimo. Bom, primeiro, queria dizer que foi uma grata surpresa participar da Consulfarma. É a minha primeira edição e com certeza vou voltar muitas mais vezes. Não sou eu, mas a Brascan, que está tendo uma experiência incrível. Aos colegas farmacêuticos que talvez não atuem no mercado magistral, o que eu percebo é que o mercado magistral ele é sempre ávido por novidades. É um segmento muito inovador, sem os entraves que a gente tem, por exemplo, na atuação industrial. E isso é muito gratificante para quem está à frente da fronteira de conhecimento. Para os prescritores, Nutri, para quem trabalha com novos produtos, bom, é um prato cheio. Se você está atualizado, você gosta de novidades e eventualmente não se relaciona ainda com o segmento magistral, venha a Consulfarma, porque você vai perceber o quão vibrante é esse segmento e eu acredito que seja não só o maior, mas o melhor evento da área. Sem dúvida, sem dúvida. Fabrício, muito obrigado. Espero te encontrar em breve. Sucesso e vida longa, mais longa ainda para cannabis. Vida longa. Muito obrigado, Kim. Pessoal, é isso aí. Não deixe de curtir aqui o canal, compartilhe, dê um like para você aprender com o Dr. Fabrício e me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. Quality Cast by Marcelo Kim.